Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que legal, estamos empolgados aqui porque estamos no nosso novo estúdio. Temos um neon, que é o logo do Tribe Zen. Olha só que coisa mais linda. Se você estiver nos escutando no Spotify, talvez tenha um vídeo aí, porque agora temos recurso em vídeo. E alguns episódios também estamos colocando no YouTube completo, caminhando para que a gente possa fazer isso de forma recorrente. Agora, tudo em vídeo e também nas plataformas de áudio. Para você se escutar na academia ou no seu caminho para o trabalho, para suas atividades. Isso é muito especial também, poder te acompanhar na sua jornada. Acompanha também lá no Instagram, no @TribeZen, porque nos stories a gente conta toda a nossa vida, o que a gente está fazendo, como que a gente está montando o estúdio, além de ter as coisas no feed que são super interessantes. E seguir também a gente no Spotify, se você está ouvindo esse episódio no Spotify, não esquece de seguir a gente e de avaliar também, dar 5 estrelinhas aí para o nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas. Hoje a gente falou os recados primeiro de tudo, mas o tema de hoje é maravilhoso, porque é sobre Eneagrama. Olha só, que ferramenta poderosa de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e tem muito mais por trás do que a gente imagina. E para isso a gente tem um especialista aqui, um terapeuta integrativo, especialista em Eneagrama, Marco Guarita. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Gratidão, é uma honra estar aqui com vocês. Arrou! Que legal. E agora, sem mais delongas, então, já que a gente já falou os recados, vamos partir para esse tema de hoje, porque durante esse ano de 2022, percebemos que várias ferramentas se apresentaram para nós aqui, dentre elas, vários episódios que falam sobre esses temas. Você pode olhar os episódios aqui, dar uma procuradinha ali nos episódios anteriores, que tudo vai somando, e aí você vai sentindo o que te apresenta para você, o que encaixa, o que faz você vibrar. Porque realmente, às vezes, essa informação tá batendo aí na sua porta, tá dando um sinal do universo para você se aprofundar mais. E é como o nosso irmão Mena fala, se serviu, arrou, tá bom. Se não serviu, tá bom também. Muito bem. O Marco aqui, a gente se conectou recentemente, mas foi uma conexão muito bonita. Instantânea. E a gente não consegue ficar mais longe. Não consegue ficar mais longe. A gente tá morando no coletivo e a gente tá tentando convencer ele, né? A gente não pode ficar convencendo as pessoas, tentando convencer pra ele ficar sempre aqui, porque realmente é uma presença que traz muita consciência pra gente, além de ser uma presença muito agradável. Como você apresenta hoje o seu servir, pra galera entender um pouco mais do seu servir atual, que eu sei que se você soma vários conhecimentos, não só a especificidade do Eneagrama e o que você traz aí para poder auxiliar quem te busca, assim, quem te encontra. Muito bonita essa forma como foi colocada, o servir, o santo serviço. Então, quando eu vejo o meu servir, eu olho para ele desde um lado como um instrumento mesmo, uma ferramenta de Deus na ajuda para as outras pessoas, na elevação da consciência. E eu tenho esse chamado muito forte da minha alma com a sabedoria do Eneagrama. E quando vocês estavam falando dos diferentes caminhos, né, me veio muito forte Jesus. Quando ele fala, a verdade vos libertará. E é uma coisa que sempre me intrigou. Eu falei, que verdade será essa? E hoje eu percebo que a verdade está na consciência. Porque desde a minha percepção, muito do sofrimento humano vem da perda de contato com a sua luz. Que no Eneagrama nós chamamos a nossa essência, a centelha divina, essa desconexão que nos leva ao ego como uma queda da própria essência, que faz com que esse jogo, né, como meu querido irmão sempre fala, o João Ida, essa brincadeira que é viver a vida. Uma brincadeira muito complexa. E quando nós trazemos essa consciência, tudo fica mais fácil. Mas existem os caminhos a se trilhar. Então, Lucas, eu trabalho com as terapias integrativas, os mapas da consciência, só que o campo cada hora está ressoando.
há pouco tempo atrás, estava fazendo uma consultoria em uma empresa, tem esse chamado também com os profissionais da área, da área da saúde mental, e independente do lugar, eu vejo que é isso mesmo, um servir da consciência, levando, né, ajudando as pessoas, como vocês bem falam, né, e bem me ensinam sobre a nova era, sobre sair sair de si e ir em direção ao todo, para esse crescimento psicoespiritual dos nossos irmãos. Maravilhoso. E é interessante você falar, né, de sair de si, desse ser humano individual e ir para o coletivo, né? E a gente está justamente nesse movimento, porque quando a gente está se relacionando e a gente está com várias pessoas ali ao nosso redor, a gente consegue ver refletido ali, são vários espelhos, né, nos mostrando o que a gente precisa curar, o que a gente precisa reconhecer que faz parte da nossa essência, né, quando você admira, contempla o outro, também tá dentro de você. Então eu sinto que esse movimento de se unir, de se relacionar com outras pessoas, de viver em comunidade, traz muito essa visão da unidade mesmo, né? Porque as relações, elas nos mostram muito de nós mesmos. Então, no fundo, tudo é uma projeção e um espelho. E essas trocas muito lindas, né, dos aprendizados que nós temos um com os outros. Então, nós somos a nossa própria medicina. É isso. Maravilhoso. E é muito bonito. Agora, assim, queremos ter um episódio aqui sobre o Enneagrama, porque muita gente já escutou falar, leu um artigo aqui, mas que diacho é esse Enneagrama? E, de repente, depois desse episódio, você possa pegar esse episódio tão legal e completo, você pegar e mostra pra alguém, fala assim, pô, você tá estudando Enneagrama? Escuta esse episódio. Então, eu já pergunto pro Marco trazer pra gente uma definição com as suas palavras, para explicar pra galera o que se trata o Enneagrama, quais são os benefícios, quem deve recorrer a esse tipo de conhecimento. O Enneagrama em si eu vejo como ele um próprio mistério, o mistério como a própria vida, porque ele não foi inventado pelos homens, e sim descoberto por eles. Então se diz que ele vem desde o Antigo Egito e se desdobrando pela Idade Média. Fala-se que Pitágoras foi a primeira pessoa a desenhar, né, o símbolo do Enneagrama em si. Então ele é uma ferramenta, mais que uma ferramenta, ele é um sistema. E ele é um sistema psicoespiritual. As antigas tradições, como o cristianismo, o budismo, os sufis, aplicavam já nas escolas iniciáticas, as escolas filosóficas, e esse conhecimento ele é muito sagrado, porque ele fala mesmo de energias, de movimentos, de geometria sagrada. Mas o que nós sabemos é que Gurdjieff, Ivanovich Gurdjieff, um grande filósofo e mestre espiritual armênio, foi que encontrou. Só que ele também não disse aonde ele encontrou. Disse na Turquia, por aquela região do Oriente Médio, e ele traz o Enneagrama desde um outro lugar, o Enneagrama do Quarto Caminho. E aí ele traz isso para a Europa. Depois disso, na época de 70, Oscar Ichaço, ele faz uma reunião no deserto de Arica, e estão muitas pessoas importantes lá. Um deles é Cláudio Naranjo, um proeminente psiquiatra, que a hora que ele dá de cara com isso, ele fala, que é isso? Como que pode explicar tão bem como o ser humano funciona, de uma maneira tão precisa? Aí ele leva para a Universidade de Stanford, e aí começa o que é mais conhecido, que é o Enneagrama das Personalidades. E a partir desse momento, ele está fundando o sistema Gestalt de terapia, e aí começam os livros. Então é muito interessante, porque muito poucas pessoas sabem do conhecimento. E aí eu pergunto, por que será? Por que vocês acreditam que tão pouca gente sabe de uma sabedoria tão profunda como essa? Olha que mistério interessante aí, né? Porque a informação é poder. Com certeza. E o poder e o autoconhecimento é a liberdade de escolha. Então, eu percebo que o trabalho que eu faço sobre mim e o trabalho que eu faço sobre as outras pessoas é um trabalho de empoderamento, para que elas despertem o terapeuta que existe dentro delas, para que elas possam fazer o trabalho sobre elas. Porque ninguém cura ninguém, no final das contas. A gente só vai lá e se ajuda mutuamente a despertar a consciência e partir para esse lugar. Então, se a gente vem falando do Enneagrama, traduzido para mais de 30 idiomas,
Hoje nós temos muitas empresas que trabalham com ela, a própria CIA, Procter Gamble, Disney, o pessoal de RH, porque ser humano é ser complexo. E aí que vem, Lucas e Sol, a grande sacada. Porque não se trata apenas de tipos de personalidade. O que o Enneagrama vem trazer? A motivação que está por trás dos comportamentos. O porquê eu faço o que faço. Isso é super interessante. E esse é o ponto. Porque antes de conhecer essa ferramenta, quando eu só vi um artigo aqui e ali, eu ficava com essa dúvida assim, né? Temos ali várias ferramentas legais, como Human Design, desenho humano, né? Tem as ferramentas da Lei do Tempo, calendário Maia. A gente começa a olhar várias coisas e por que isso e por que aquilo, né? Então, quer dizer que o Enneagrama, ele, se a gente for olhar por ele, por essa visão mais genérica, como eu estou trazendo de uma forma mais rasa assim, ele interpreta o comportamento de uma forma profunda. A motivação que está por trás do comportamento. E muito mais do que isso, porque as pessoas ficam muito presas em padrões comportamentais. E nós falamos de 9 níveis de consciência. Porque se a gente para e pensa, cara, não é a cor da pele, a sociedade e a cultura que nos diferencia, é a consciência que cada um de nós tem. Então é esse o lugar muito forte. Então tem algumas coisas que a gente precisa saber, né? Em primeiro lugar, o sistema, ele não tem o intuito de rotular e etiquetar as pessoas. Somos únicos, complexos e singulares, mas ele mostra o quê? Um padrão. E se nós observamos, existe um padrão por trás de todas as coisas. Em tudo no universo. Tudo é padrão. Exatamente isso, né? As espirais primordiais, os padrões que vão se repetindo, e aqui a gente fala de um padrão psicológico. E qual que é a grande sacada? A possibilidade de romper esse padrão, elevando a consciência e criar uma nova realidade. E aí você quebra esses hábitos tão arraigados, esses padrões comportamentais negativos que partem de alguns lugares. E aí a gente já começa a conceitualizar o que é. De uma maneira muito tranquila, muito no flow, né? Muito natural. Então ele é muito impactante porque de uma maneira muito rápida. Vocês que participaram, né? Por uma parte do processo, falam... Eu nunca conversei com essa pessoa. Como que ele tá fazendo uma leitura tão forte? É exatamente isso. Eu senti exatamente isso quando você trouxe a questão do meu tipo. Daqui a pouco a gente revela, né? Por enquanto eu vou fazer um pouco de suspense. Mas eu fiquei assim, uau, será que ele lê isso pra todo mundo? Não é possível que ele tá conseguindo interpretar exatamente o que eu sinto. Como que ele tá conseguindo ler isso no meu campo, né? E veio essa questão, eu tava de olho fechado. Eu lembro que eu queria abrir pra saber se você tava tirando de algum lugar, né? E é interessante você trazer essa questão do padrão, por exemplo. Às vezes a gente fala, tudo tem um padrão. E não quer dizer que o padrão é bom ou ruim, né? Ele é neutro. E aí, quando você fala a motivação por trás do padrão, e aí a gente vê que a gente está num padrão negativo, e como ir para esse padrão positivo da minha essência? Porque se a gente pensar, nossas células, né, por dentro do nosso corpo, têm os seus padrões, né? Tem as células que são responsáveis pela nossa defesa. E elas têm esse padrão de defender o nosso corpo. E quando a gente pensa em questão do ser humano, que somos células, né, de um corpo maior que a nossa mãe terra, a gente tem o nosso lugar. E às vezes, quando a gente tá no padrão negativo, a gente não tá no nosso lugar, né? Exatamente isso. Quando nós falamos do tipo da personalidade, não é legal entender o que é a personalidade. Então, são as tendências de pensamentos, de sentimentos, as crenças, as estratégias, as motivações que estão por trás do nosso comportamento. É a nossa psique, que ela é construída na primeira infância, da idade de 0 a 7 anos de idade, e aí ela continua se cristalizando, como uma forma de sobrevivência. Então foi fantástico, porque naquela época, o que nós buscávamos? Aceitação, ser amados, reconhecidos pelos nossos pais. Então, cada tipo de personalidade ou perfil, ele tem uma estratégia de sobrevivência, que com o passar do tempo ela fica obsoleta. Então, o tipo do Enneagrama, ele é a própria relação da inconsciência que o ser humano tem com ele mesmo. Porque, na minha crença, nós somos essência. E a dor que os seres humanos encontram é a perda de contato
com a sua luz divina, com a sua essência. Ele perde o estado natural do flow e aí ele sente saudade. Só que sem a consciência, ele vai repetindo esses padrões negativos. E aí começam a vir as crises. Porque as crises, Sol e Lucas, para mim são as grandes oportunidades que nós temos na nossa vida. Então eu percebo quando eu encontrei o Enneagrama, eu estava com 36 anos de idade e eu estava num momento realmente desafiador da minha vida. A minha mentora espiritual sempre falava, tinha me tocado a lei de saturação. É quando a pessoa já está rompida. Ela não tem para onde ir, é uma mão na frente e outra atrás, perdida. Eu já vinha de 8 anos de processos de terapia, tive questões muito fortes, eu sempre falo de mim porque eu sou como você. Todos nós temos os nossos problemas. E eu tive feridas muito profundas, ligadas à rejeição, às questões com meu pai, alcoolismo, uma série de outras coisas. E eu me perdi na minha vida, me perdi mesmo. E a hora que essa ferramenta chegou foi uma coisa assim sensacional, gente. Eu encontrei essa mentora, um dos grandes nomes do Enneagrama, no elevador, né? E nessa época eu fumava, eu desci pra fumar um cigarro, voltei, eu tava todo feliz, acreditava que era um tipo de personalidade que eu não era, e eu falei com ela. Ela olhou pra mim e falou, que horror, não fala nada pra ninguém, a gente sai em livro. Eu falei, o que essa mulher tá falando? E aí eu entrei na sala, ela tava falando, né, do Enneagrama espiritual, meu coração começou a tremer, meu corpo, eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu fui até ela, uma psicóloga clínica, e aí ela me convidou para começar a fazer os cursos. E aí eu falei, gente, como que pode explicar tudo dessa forma? E eu sou um cara muito curioso. E a partir daquele momento, há 6 anos atrás até hoje, não houve nenhum dia que eu deixei de estudar, que eu deixei de trabalhar. Porque o Enneagrama em si, ele é todo momento. É a nossa própria vida. É um mapa de funcionamento dos seres humanos. E o que quer dizer? Um mapa, ele não é o terreno. Ele é apenas um mapa. Ele tá te guiando e te orientando e te dando a possibilidade de você não cair mais no mesmo buraco. Olha só, isso faz muito sentido, porque se alguém pegar um livro, um guia, alguma coisa sobre os tipos, as personalidades do Enneagrama, eu percebo que, da forma que você falou, é apenas a matéria-prima de investigação para que você possa, a partir daí, individualmente, cada ser, com cada momento, interpretar e trazer isso para o lado que ele necessita trabalhar. É isso? Sim, o Enneagrama das personalidades é uma porta de entrada. Por algum lugar a gente tem que começar. E eu vejo que começando fazendo esse trabalho psicológico, porque o sistema ele é muito poderoso, porque ele trabalha sobre os 3 centros de inteligência. Então vamos fazer uma analogia como se a gente fosse uma casa de 3 andares. Então nós temos o nosso corpo, que é o berço dos nossos instintos, a parte animal que nós temos. Então a gente fala de um instinto de autopreservação, um instinto sexual, um instinto social, que na maioria das vezes ele está ali, desequilibrado. E o instinto ele busca certos comportamentos para se satisfazer. Só aqui já daria uns 3 podcasts. Né? E aí nós partimos para um outro lugar mais sutil, o mundo das águas. O nosso coração. E o nosso coração, ele tem as virtudes de Deus dentro dele e tem o quê? Os vícios emocionais. Isso é muito interessante, que são chamados as paixões do coração humano. E quem traz esse contexto muito sagrado são os chamados os padres do deserto, que eles são as hamartias. Então, no século III, o que eles descobriram? Eles falavam aquilo que faz você errar o alvo de Deus. E aí eles trazem o quê? O que depois a Igreja Católica chamou os 7 pecados capitais. Então, o coração em sofrimento e viciado, ele vibra onde? Ele vibra na ira, no orgulho, na vaidade, na inveja, na avareza, no medo, na gula, na luxúria e na preguiça. Então, essa vibração do coração é uma das coisas que faz com que a essência caia. E aí, cria-se uma ressonância na nossa mente, que faz o quê? Que nós perdamos a conexão com a nossa essência divina. E aí nós falamos das 9 vibrações divinas que nós temos dentro de nós e das 9 fixações que os seres humanos têm. Então, o que é uma fixação? Uma mente repetitiva, fixada. É uma mente que se prende em um lugar. E ela interpreta a realidade desde essa perspectiva engessada. Então, o trabalho ele parte em todo o ser
Para quê? Para que a consciência cada vez esteja mais desperta. Então, quando a gente fala do tipo da personalidade, nós falamos da persona, o personagem, a máscara. Isso é muito forte. A gente tem essa questão mesmo, né, da máscara que nós colocamos, que é uma percepção que nós temos de nós, que não é real, é o falso eu, e é uma percepção que nós queremos que os outros tenham. E o processo com o Enneagrama é muito forte. Por quê? Porque ele se trata de uma desconstrução. E aí me vem Paulo. O que o Paulo falava? Matar o velho homem. Que já não condiz mais com a vida que você quer. Você não vive o máximo potencial, o seu combinado com Deus. E é muito bonito, é muito bonito. É um processo de enfrentamento de si mesmo. Que lindo. Eu acho interessante porque você citou Jesus também, né? Sobre a verdade, que ele falava, a verdade vos libertará. E aí, quando a gente se entende como essência, essa essência divina, é essa verdade, né? E quando a gente tá vivendo a nossa verdade, a gente é livre. Então, me veio essa percepção também. Porque a verdade, não existe uma verdade única, né? É só essa essência divina que é pura. Exatamente isso. E a pergunta que me vem é, como? Como? Quais são esses caminhos profundos de transformação que a ferramenta traz? Aí eu lanço outra pergunta. Quando? Quando que a pessoa toma essa atitude? Porque eu vejo, Sol, que existe uma pergunta muito importante que eu pergunto para todas as pessoas que chegam no meu campo para os processos. Eu falei, você já sofreu o suficiente? Aí a pessoa para, ela fala, não sofri. Então eu falei, você vai ter que sofrer mais um pouco para poder despertar. Se a pessoa toma essa decisão, eu já sofri o suficiente, eu quero buscar algo, é aquela história. Quando o discípulo está pronto, o mestre chega. E o que é o mestre? É a própria informação. Então não importa o caminho, é aquilo que ressoa com o seu coração. Isso é a não resistência, quando você chega naquele ponto que é do basta. Chega, eu me entrego. A partir de agora não dá mais. E aí a resistência vai embora. Então é muito importante o que o Lucas colocou da questão da resistência. Nós perdemos muita energia para resistir. E me vem o que o Jung falava, aquilo que você nega te submete. E as leis primordiais do Enneagrama falam da lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. Então a lei do 1 ela representa o quê? A própria unidade. Todos somos um, nunca tivemos separados. O ego é apenas a separação. A lei do 3, ela vem com as pirâmides, como as pirâmides do Egito que estão espalhadas por todo mundo formando essa Kundalini. Então nós temos um polo de ação, chamamos negativo, um polo... Nós temos 3 polos, né? Então a lei do 3, ela nos fala dos processos de criação. Nós temos uma força de ação, uma força de reação e a terceira força que o Enneagrama traz é uma força neutra, é uma força que integra, é uma força que cria e é a força da própria consciência. Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 Budas, Brahma, Vishnu e Shiva, isso já vem se desdobrando. E a lei do 7, que fala o quê? Tudo está em movimento. Então aquilo que não avança, retrocede e se degrada. O que não evolui, involui. Então nós temos todos esses processos das leis universais do Enneagrama que se aplicam às nossas vidas. Que ferramenta, né? Completa, que estudo interessantíssimo. E outra coisa que eu queria perguntar para você em relação a isso é o seguinte. Esse tipo de terapia, vamos colocar assim, de atendimento, como você chama? Uma terapia, um atendimento? O que seria? Uma consulta, um sistema? Isso depende muito, Lucas. Eu sempre faço uma entrevista preliminar para saber quais são as necessidades da pessoa e em que nível de consciência ela se encontra. Tem algumas pessoas que chegam para fazer os mapas da consciência, mas eu vejo que a demanda é outra. Que tem que ter um trabalho de base sobre a criança interior, que o Enneagrama também marca com extrema precisão, as feridas emocionais, a ressignificação com os pais. Agora, as pessoas que já estão dentro do processo de autoconhecimento, o mapa é fabuloso, porque nós vamos ali em 10 sessões e a gente coloca um verdadeiro mapa do funcionamento humano baseado na sabedoria do Enneagrama. Então, a pergunta é o seguinte, como que é? Geralmente você faz um atendimento 1 a 1, online ou presencial, ou tem alguma dinâmica de grupo, como se fosse uma constelação? O que rola? Isso depende. Depende, eu faço os atendimentos 1 a 1 individuais, né, no processo terapêutico mesmo. Existem as mentorias,
Quando eu abro para os cursos, né? E aí as pessoas chegam e a gente vai colocando as diferentes fases, né? Uma introdução sobre os tipos da personalidade, um trabalho sobre os instintos, os caminhos de transmutação e também tem as vivências, que é a vivência que a gente vai fazer aqui em breve. As vivências onde nós trabalhamos com os campos energéticos, e aí nós caminhamos sobre essa mandala. Isso é uma bruxaria. Uau! Que é sensacional, porque você sente o campo mesmo, o campo mórfico, que poderíamos chamar parecido com as constelações, só que em uma outra perspectiva. Que interessante. E quando a gente... Eu fico curiosa, porque eu sei que são 9 tipos, né? O que você sempre traz pra gente. Como que é? Eu fico imaginando como que é quando tem esses 9 tipos junto, convivendo, que nem a gente tá no coletivo. E por enquanto a gente tá em 5 pessoas e somos tipos diferentes. Como que é quando tem esses 9 pessoas juntas? Tudo depende, irmã. Tudo depende do nível de consciência dos 9, né? Mas nós falamos e eu percebo que o ser integral são os 9. Então nós carregamos traços e energias desses 9 tipos de personalidade, mas nós temos um que é o primordial, que é o nuclear, e ele sofre influências diretas de mais 4. Então nós temos o que nós chamamos as asas, que são os vizinhos dentro da geometria, e as flechas. Só que o que acontece? Na inconsciência, nós vamos lá e acessamos as características complementares inconscientes do outro. Isso causa uma super angústia. Com a sabedoria do Enneagrama, nós vamos lá e acessamos o quê? A luz, o positivo. Isso é pura magia. Então, se falar, o trabalho é feito sobre os 9. Os seres espirituais falam, se você consegue transcender os 9, acabou. Acabou. E é comum a gente passar por mais de um tipo durante a nossa vida? Ou a gente é esse tipo e sempre vai ser? Como que funciona? Excelente pergunta. As escolas mais espiritualizadas, e a minha crença é nesse lugar que nós já trazemos esse tipo de um outro lugar. Algumas outras falam que se desenvolve na primeira infância, mas a partir do momento que nós estamos, no meu caso, eu estou no ponto 4 do Enneagrama, e eu vou estar sempre nele. O que vai mudar ali é o nível de consciência que eu estou operando desde o meu padrão da personalidade 4, ou da minha essência. E para quem já acredita, né, numa espiritualidade um pouco mais aprofundada, a gente é em outras vidas tipos diferentes? Você tem essa informação? Essa informação não tenho. E é uma excelente pergunta. Eu vou atrás porque eu sou curioso também, né? Porque aí nós temos que acessar o nosso próprio self, né? Os registros akáshicos, que aí já é um outro lugar, né? Para saber nessas vidas pretéritas em que lugar nós estávamos. Mas eu sei que nessa vida em si, nós estamos aqui com essa essência. Eu não gosto muito, para falar bem a real, dos tipos da personalidade. Por que eu falo isso? Porque as pessoas ficam presas nesse lugar. Sim. Elas estereotipam, ficam ali tipo. E um dos erros muito comuns é usar os tipos para se justificar. Eu sou mais agressivão e bravo porque eu sou um 8. Eu tenho essa tendência mais perfeccionista porque eu sou um 1. Eu ajudo todo mundo porque eu sou um 2. Isso é muito comum, até Sim. pelo horóscopo, né? Esse senso comum que tem. Isso é escorpião, pelo amor de Deus, não, olha só, não sei o quê. E o movimento da consciência é a chave, porque a gente não é, a gente está, né? Exatamente. Isso é maravilhoso de estudar e de buscar um profissional para acompanhar esse movimento. Exatamente. Estar em grupo, né? Nós aprendemos uns dos outros. Então, o processo de identificação é uma coisa muito importante. Tá? Por quê? A princípio, a identificação é importantíssima. Depois, ela já não tem mais sentido nenhum. Sim. Porque você já está desidentificado. Então, identifico para se desidentificar. Tem pessoas que têm muita dificuldade para se identificar. Porque o nível de consciência está mais baixo. São outras estruturas que estão por trás e outras que já falam, não, é aqui que eu tô. E se eu conto da minha experiência profissional, isso pouca gente sabe, eu fiquei mal identificado por muito tempo. E trabalhando como profissional dessa área. E o porquê que aconteceu isso? Devido às feridas profundas que eu tinha na minha alma e o nível de consciência, quando eu entrei, eu estava identificado em um ponto que fazia total sentido.
Até hoje eu converso com pessoas que sabem muito de Enneagrama e quando gerou essa confusão eu liguei e falei, não, Marco, pô, não delira. Só que daí essa informação veio de um outro lugar. Então quando eu equilibrei, eu pude olhar, e aí tá o grande desafio, Lucas, porque você tem que olhar no olho do dragão. Uhum. Nós estamos falando do ego. O ego, ele é frágil, ele se defende, ele é uma construção, ele é um reativo emocional. E nesse momento foi muito impactante, porque eu tive que parar, e aí eu pedi pra Deus mesmo, eu falei, me mande os sinais. E aí quando você pede, inventou, né? Inventou na hora, né? Sim. Aí começou a vir e foi muito bonito, porque eu pude olhar pra isso e falei, é exatamente isso. Que bonito. Agora, assim, para os nossos ouvintes se integrarem, né? Que nem você falou, eu não gosto de estereotipar os tipos, mas seria interessante só para as pessoas terem um pouco mais de curiosidade para depois irem aprofundar. Como que a gente poderia aqui trazer mais clareza para falar dos 9 raios e falar da parte sombra e da parte luz de cada um? Bem breve, assim. Tipo, qual é a ferida e qual é a essência? Vamos lá então, né? Então nós dividimos o Enneagrama, nós começamos pelo trabalho das tríades. Então a tríade dos instintivos corporais, que são os tipos 8, 9 e 1, que a gente fala de uma energia que vem do corpo, a energia da raiva, uma potência, um vigor, um controle, uma capacidade de ação muito forte. E aí a gente traz a outra tríade, na qual nós estamos, a tríade do coração, também chamada a tríade da imagem, que fala do mundo das águas. Então, essa tríade, ela está muito ligada ao amor, à conexão, ao afeto e às suas distorções. Uma self idealizada, a busca por identidade, reconhecimento, aprovação nas outras pessoas. Que é o 2, o 2, o 3 e o 4. E aí nós temos uma outra tríade, que é a tríade dos mentais. O mundo do ar, 5, 6 e 7. As estratégias cognitivas, a interpretação do mundo através da própria mente. Então, nesse lugar, a gente já tem um grande trabalho. Porque o que acontece? Esses centros, eles estão desequilibrados. Então, falta uma coerência entre o pensar, o sentir e o atuar. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer o trabalho, a gente percebe qual que é o centro que tem que ser mais integrado no mundo dos viscerais, que vai mais pelo teu lado, é trazer mais o coração. E aí a gente tem todas essas estratégias. Então, se a gente parte para o ponto 8 do Enneagrama... O meu, revelo. E é interessante, né? Que quando fala, a gente toca nesses dois lados. O lado da dualidade, a sombra e a luz, ela é apenas o fractal do mesmo bastão. É a polaridade, né? Então, quando nós falamos do ponto 8, nós falamos do quê? Da santa verdade. Os 8, eles têm uma questão muito forte com isso mesmo. A verdade, a proteção, uma capacidade de ação que é verdadeiramente impressionante. São grandes líderes, homens e mulheres que vieram ao mundo trazer essa potência, destemidos, e são comportamentos e níveis de consciência muito alto. Você vê, Martin Luther King era um 8, Gurdjieff era um 8, são pessoas que escrevem o nome na própria história, chamado coração magnânimo. Mas a partir do momento que perde o contato com a santa verdade, esse coração ele começa a vibrar na luxúria, que é a intensidade, que é o exagero. E isso está muito ligado à criança ferida. Uma criança que se sentiu violada, que se sentiu machucada, que se sentiu traída. E ela fala, eu tenho que ser a pessoa mais forte. A melhor defesa é o ataque. Ninguém mais vai violar meu coração. Então eu tenho que ser muito forte. E olha essa dor dessa criança. E ela se culpa por não ter sido tão forte. E aí as estratégias começam a acontecer. A mente fica fixada numa objetificação, muitas vezes em processos de vingança. Uau. Aí você pega um cara que tem 5 casas em Escorpião, Enneagrama 8, né? Pra quem tá brincando aí de estereotipar a coisa. E aí o que é muito interessante, porque as pessoas olham e não conseguem ver a doçura desse coração. A bondade, a inocência te conhece, você tem um bom nível de consciência, mas quando essa consciência cai, se tornam pessoas muito agressivas, e elas sofrem muito a partir do momento que ela percebe que as pessoas têm medo dela.
Porque é uma energia muito forte. Eu falo que é aquela síndrome mesmo do elefante e da cristaleira. Eles entram, principalmente as mulheres têm essa tendência mais fálica, né? Parece que tudo treme. A voz fala, que é isso? Tem uma voz mais grossa, uma postura, um corpo, um jeito. E são apenas distorções. Porque um dos caminhos que muito profundos pro 8, que eu falo que o 8 ele não tem medo de nada, irmã. Dessa vida ele não tem medo de nada. Mas quando fala de conectar com a fragilidade, com a vulnerabilidade e acessar o coração, ai. Ai, você pode falar pra gente, irmão, como que é ir pra esse lugar aí. Pois é. E o interessante que eu percebi durante a nossa sessão, né, que eu fiz algumas sessões aí com o Marco, e é impressionante o nível de detalhe que conecta realmente com o meu ser íntimo e que eu nem tinha trazido pra consciência, tava ali guardadinho. Mas, muitas vezes, um questionamento direto, ele não resulta numa resposta racional, uma resposta mais assertiva. Por exemplo, você é agressivo? Pá, não, sim, não. Não é bem assim. Agora, o comportamento revela. Então, dentro dos questionamentos que você traz e propõe até antes da sessão, você começa a lhe responder. Vários questionamentos comportamentais. Aquilo começa a te revelar de uma forma mais natural, porque é isso. Como eu reajo no meu senso comum, na minha rotina aqui, durante o meu sentir. E aí, aquilo sim começa a revelar. E se a gente pensar de uma forma racional, não sai aquela resposta. Por quê? Porque é inconsciente. Então, eu demorei um tempo para entender isso, gente, que 95 a 97% da nossa mente ela é inconsciente. Então, é muito forte que quando você começa a fazer essas leituras, você tá levando a pessoa pro lugar onde o ego dela menos quer ir, que é trabalhar sobre a cura dessas dores primordiais, disso que fica ressoando e impossibilitando a pessoa de viver o seu máximo potencial. Por isso que o desafio ele é um desafio muito lindo e muito potente ao mesmo tempo. Então, o caminho do coração é como o próprio Buda falava. O caminho mais longo que o ser humano pode percorrer tem 40 centímetros. Sair da mente e acessar o próprio coração. E aí, a hora que conecta com essa virtude, tudo se desdobra. São muitos detalhes dentro desse processo que, quando a gente fala no trabalho com o Enneagrama, é um trabalho por toda a vida. Que parte de onde? Da autoobservação, o estado de presença, porque o meu estado de presença, ele me traz a consciência, e a nossa consciência é o nosso nível de ser, e o nosso nível de ser é que atrai nossa realidade. E isso é muito profundo, porque é o nosso campo vibracional. É muito interessante ver, me veio aqui uma memória de como que eu me conectei, que veio esse interesse, né, e essa sede de saber mais sobre o Enneagrama. E eu lembro que foi um dia que a Mel e o João, que foi inclusive através deles que a gente conheceu o Marco, e a Mel tava falando do tipo 2, a gente tava falando sobre uma pessoa que tinha passado por um processo bem desafiador, e ela começou a falar sobre o tipo 2 quando ele tá no não eu, né, quando ele não tá na essência, no falso eu. E aí ela começou a falar, e aí eu comecei, parece que foi abrindo assim meu coração, e eu falei, nossa, parece que ela tá falando o que eu tô sentindo, exatamente. E aí eu fui entender o porquê que eu tava agindo como eu tava agindo, né? Foi um presente, eu senti assim, que o universo colocou ali no meu caminho. E que às vezes outra pessoa tem que passar por um processo pra você ter essa porta se abrindo pra você ali, pra sua cura. E foi interessante também porque nesse processo, eu consegui identificar que era o que eu estava passando, porque eu tô nesse lugar de buscar a cura e num lugar de elevar a minha consciência. E então, esse estado de presença que você está falando, a gente só consegue acessar essa ferramenta tão maravilhosa, esse sistema que é o Enneagrama, quando você está disposto mesmo a olhar para essas coisas que não fazem parte da sua essência e se desvencilhar cada vez mais e viver na sua essência, né? Minha sagrada irmã, ela fala de um lugar muito especial, né? Como o 8 do Enneagrama, ela fala desde a verdade. E ela fala, se você não encontra o seu tipo do Enneagrama nessa vida, muito provavelmente você perde sua encarnação. E por que ela tá falando isso com muita razão? Porque você vai ficar a vida inteira repetindo os mesmos padrões.
os mesmos velhos hábitos e você não evolui, você não cresce, você fica preso na sua própria inconsciência. Ontem mesmo a gente percebeu que você teve um dia mais desafiador e ontem à noite a gente bateu um papo muito bonito, trazendo o quê? Luz e consciência para esse ponto, porque... Bora para esse 2? Sim. Porque quando nós falamos do ponto 2 do Enneagrama, nós estamos falando do quê? Do amor incondicional, da santa liberdade de ser quem realmente é. Mas quando essa essência cai, e ela sempre cai. E quem somos nós para contestar os planos insondáveis do Pai? Porque é como se ele falasse assim, Sol, vai lá, leva todo esse amor lá embaixo, leva a caridade, leva o santo serviço, ajuda, porque essas pessoas, elas vieram ajudar os outros. Chico Xavier era um 2, a Ama era um 2. Só que o que acontece? Quando a gente faz essa entrada na terceira dimensão, a gente se esquece disso. Então, para os 2 é muito desafiador, por quê? Porque eles perdem o contato com o amor que habita dentro deles. E isso é tão forte, tão insuportável, que eles acreditam que o amor está no outro. E aí começa todo o processo do ego, porque a criança ela vem com marcas muito profundas, onde as necessidades dela não foram aceitas. Então ela não se sentiu vista, ela se sentiu rejeitada. E a criancinha 2 é aquela criancinha, ela gosta de abraçar, ela gosta de beijar, ela é extremamente emocional e sinestésica, e ela perde o contato com isso. E a mente, ela entra em um lugar chamado uma fixação que chama adulação. De forma inconsciente, tem essa tendência de agradar excessivamente o outro e não agradar a si mesmo. Tem grandes dificuldades em colocar limites e barreiras entre as pessoas. Não consegue dizer o não. E aí, quando ela não sente que ela está sendo reconhecida, ela começa a ficar com muita raiva. E é aquela frase que eu falei para você. Eu fazia a pergunta, aquilo que eu estou fazendo... é uma doação, é um sacrifício. Se é um sacrifício, precisa do reconhecimento. Se é uma doação, tá tudo aí. Essa pergunta é poderosa, galera. Anota, observa, coloca ali num stick ali na sua mesa, no seu monitor, porque tem que ficar respondendo isso sempre. É maravilhoso. E principalmente o tipo 2, como o Marco trouxe. O 2, ele tem muito essa questão de falar muito sim, só para não perder a conexão. E aí tem um momento que você se vê cheio de coisas que você não queria estar fazendo só para não perder a conexão com a pessoa, aí vem a cobrança. E aí quando vem a cobrança e não vem o reconhecimento, você perde a conexão. É quase que você mesmo tá fazendo uma armadilha para si mesmo. Porque essa é a estratégia. A motivação por trás é a conexão. Então o maior medo é o medo a não ser amada. Não ter esse carinho. E aí gera o desejo do quê? De ser amada. Só que na inconsciência começa a fazer muitas coisas que não, como que eu posso dizer? Que causam muita dor e muita angústia. Não é? E um dos pontos principais, o que é? Quando a gente fala dos vícios emocionais, que é o lado emocional inferior, nós entramos aonde? No orgulho. Por um lado, tem a virtude do coração, que eu sempre lembro de Jesus também, que é a humildade. Cara, tem coisa mais bonita que a humildade? Só que ela vem na sua polaridade. O que é o orgulho? É uma supervalorização da própria imagem. E o orgulho, ele tem muitas máscaras para se manter oculto. Complexo de superioridade, inferioridade, vergonha, vaidade, hostilidade. E é só o 2 que tem orgulho? Claro que não. Todos nós. Eu tenho muito orgulho dentro de mim e todos nós, seres humanos, temos. E a partir do momento que nós trazemos essa conexão, um dos caminhos muito lindos, porque como o 2 ele é muito extrovertido e muito para fora, a primeira chamada é vir para dentro. Faz um movimento ao 4, vem sentir essa dor positiva. Conecta com as suas necessidades, os seus desejos. Olha, traz a razão, menos emoção, mais razão. O que tem que ser feito? E aí tudo começa a mudar. Vocês estão percebendo o nível de detalhamento que isso tem? Como é muito customizado ao seu momento, à sua história, ao seu nível de consciência atual. Então o negócio vai longe, hein? E até tem uma pergunta que é o seguinte, legal, você tem toda essa análise racional que traz todo esse embasamento do Enneagrama, das personalidades e tudo mais, mas existe algo ali espiritual, um nível de acesso para trazer muita coisa que não é racional só, né? Não. E esse é o lugar. Esse é o lugar
que você traz essas práticas diárias para sua vida, para quê? Para você elevar as oitavas da consciência. E é uma espiral. Então esse trabalho vai se desdobrando até a hora que você vai subir nos níveis de consciência. Então se a gente pega a maioria da população do planeta, tá no nível 5, 6 de consciência, que a gente chama médio, que de médio não tem nada, não tá legal. Ali tem as neuroses. E como que você percebe que a pessoa tá no nível muito baixo? É aquela pessoa que tá patinando em todas as áreas da vida dela. É financeira, é relacionamento e acha que tá voando. Então, quanto mais inconsciência, mais a pessoa acha que tá bem. Só que essa consciência, ela pode cair ainda mais. Os níveis 7, chamados de violação, onde já começam as questões psiquiátricas, os remédios podendo chegar a lugares que a gente nem vai comentar. Só que nós temos lá também os lados mais altos, os níveis 1, 2 e 3, que são nós chamamos a liberação, que não é uma iluminação, mas é onde você rompe e você consegue ter o domínio de si. Você reconhece que você não é nada disso. Você não é a sua mente, você não é as suas emoções e você não é os seus comportamentos. Você é a essência por trás disso. Esse é o trabalho espiritual. É uma prática diária. Então, nos mapas que eu faço, a gente vai contextualizando isso até mostrar para a pessoa o que é o lado espiritual. Mas como ensinar uma pessoa a ser humilde? Como ensinar uma pessoa a ser veraz? Como ensinar uma pessoa a ser equânime? Como ensinar uma pessoa a ser desapegada? Isso não se ensina com livros, isso se aprende na verdadeira prática que cada um faz. E nesse ponto eu sinto que as relações também ajudam muito. Eu sinto que é um acelerador, né? Muito, muito. E esse é seu mundo, né, irmã? Meu também, o mundo das relações, o mundo das águas. Então, as relações interpessoais pra gente é muito importante. Porque tem a questão dos afetos, tem as emoções, tem isso. Então, o Lucas, ele vem já decodificando a vida desde um outro lugar. Um lugar muito mais visceral, muito mais prático, muito mais, sabe, muito mais presença. A gente vem mais por outro mundo das emoções, contatos e sentimentos. Se a gente leva agora para trazer um exemplo do mundo da mente, nós trazemos no ponto 6, que representa a divina fé. Olha que lindo isso. Essa é a crença mais possibilitadora que existia. Jesus de novo. O que ele falava? Uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover as montanhas e fazer tudo. Então o ponto 6 representa o quê? A divina fé e o coração em coragem. Coragem, agir com a força inabalável do coração. Só que a partir do momento que ele perde o contato com a essência, o coração entra na vibração do medo. E esse medo é uma coisa muito forte. Esse medo leva eles a buscarem segurança. E muitas vezes buscar essa segurança de uma maneira muito desequilibrada. Se precaver dos perigos. Se apoiar em figuras de autoridade. E esse medo ele vai cada vez crescendo mais. E aí ele parte para onde? Medo, ansiedade. Muita ansiedade, o corpo está sequestrado, aquela respiração diminui. E aí você percebe que a mente fica onde? Uma das piores armadilhas que existem, que é a dúvida. Então ele duvida das próprias capacidades. Ele desenvolve uma crença que eu não sou capaz de enfrentar a vida. Eu preciso me apoiar em alguém, pelo amor de Deus. E aí dentro da cabeça dele sempre nós chamamos o comitê das autoridades expertas. É engraçado, tem vários amigos seus e eles comentam, né? Tem até nome, eles dão nomes, né? O Sábio, a Dona Maria, não sei o quê. Às vezes são vários, porque eles decidem. E como eles querem ter certeza de tudo, a mente fica... Aí ele busca a validação. Você dá a validação, ele não quer ser pressionado. E aí entra todo um processo. Mas quando nós trazemos também a sabedoria do Enneagrama, e ele faz um movimento pro ponto 9, primeira coisa, recupera o corpo. Esporte físico, corpo, saio da mente, aprendo a respirar. Porque uma das coisas que nós desaprendemos na nossa vida foi respirar, né, gente? Uhum. Total. Eu sempre convido a olhar as crianças respirarem. Então... a respiração, ela é uma ancoragem. O pranayama, o chi, quando você traz essa ancoragem... Cara, você começa a respirar, é a pura magia. Só de você falar aí, deu vontade de respirar. Bora respirar um pouco então, gente. Eu tô aprendendo a respirar agora, após cirurgia. Que alívio. E é muito maravilhoso. Isso me empolga muito, viu, gente? Eu começo a falar, eu já poderia ficar falando aqui por dias, por horas... porque isso trouxe uma transformação tão profunda para minha vida e traz a transformação para a vida das pessoas, que é como a Dani falou. A Dani de Maria, um dia a Dona de Maria Gan,
A gente tava lá no Cacau Flow e ela falou algo que me tocou, me emocionou muito. Ela falou, eu vim aqui para me curar e servir. Falei, pelo amor de Deus, eu vim aqui para isso mesmo também, para me curar e servir. E o meu servir é esse, irmão. É esse. Eu tô, parece que todo momento aí, disposto a servir, né? E isso me ajuda muito. Que maravilha. E teremos que nos aprofundar nisso daí em outros episódios, porque a gente pode falar só sobre instinto, sobre sombras, tem pano pra manga aí, Se né? vocês quiserem saber um episódio aprofundado, 1, 2, 3, Enneagrama, parte 4, 5. E vamos perguntar pro pessoal, né? Pra eles trazerem, né? Perguntas assim, quais são as dores que vocês estão sentindo aí? Qual que é o interesse que vocês têm pra gente pode trazer? A gente pode fazer um podcast falando mais detalhadamente, né? Porque se a gente pega pra falar dos 9, a gente vai demorar um tempo aí. São muitos detalhes. E a gente fez, né, o primeiro atendimento só pra saber o tipo, né? Que depois daquele questionário que a gente faz, que é super aprofundado. E são horas de atendimento. Então, precisa de muito tempo pra você saber, né? É uma jornada, né? É uma jornada. É uma jornada maravilhosa. Se você quer despertar o seu máximo potencial aí, cortar um caminho nesse sofrimento, nessa repetição, vamos aproveitar um pouco que a gente tem à nossa disposição. Reprogramar os padrões, né? Não, e a Sol falou uma coisa muito importante sobre o Senhor Tempo. É uma reflexão que eu deixo para vocês. Presta atenção aonde vocês estão gastando ou investindo, melhor dizendo, o seu tempo e aonde vocês estão investindo o seu dinheiro. Isso diz muito sobre você. Nós investimos o nosso tempo no autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele traz a liberdade de escolha. E não tem coisa mais linda do que essa, de eu poder tomar as minhas decisões com consciência, eu poder criar uma nova realidade, ter relações ótimas. Primeiro, a relação que eu tenho comigo mesmo. Amorosidade e gentileza no processo, e depois tudo isso vem se desdobrando. Eu brinco muito, né? Eles falam muito do mago, da magia e da bruxaria. Parece que eu vou bem nesse lugar. E o que pra mim é a bruxaria? A bruxaria é a consciência. E a magia está nós podermos realizar os nossos sonhos. Tudo aquilo que as pessoas falam pra você que é impossível, não acredita em nada. E eu falo a mesma coisa aqui, irmão. Não acredita em nada do que eu falei pra vocês. Por quê? Porque senão vai ser só mais uma crença. Verifiquem por vocês mesmos. E aí tá todo um processo. O processo da consciência. Lindo demais. E, inclusive, você trazendo essa questão, né, sobre investir o nosso tempo, queria honrar os nossos ouvintes aqui. Se você está investindo o seu tempo nos ouvindo, a gente fica muito grato, muito feliz por você estar investindo esse tempo para se conhecer, para aprofundar na cura, no autoconhecimento, na expansão da consciência. A gente fica muito feliz, muito grato. E estamos juntos nessa jornada. Muita gente se sente sozinho quando começa a mudar todas essas programações que viemos carregando. Então, tamo junto, galera. O papo é em roda aqui, né? Estamos juntos. É isso aí. Gratidão, Marco. Até o próximo episódio, porque vai ter vários aí com esse irmãozão aqui nosso. Gratidão. Gratidão, uma honra estar aqui com vocês. Arro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.